Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, nos felicitamos pela oportunidade bendita de estarmos reunidos em Seu nome, Senhor, e mergulhar o nosso pensamento nas sábias lições de vida eterna. Sê conosco, Senhor Jesus. Infunde em nossos corações o vigor do bom ânimo, a coragem da fé, e insufla em nossos sentimentos a esperança de um porvir de luzes. Confiamos, Senhor, que estamos a caminho, trilhando nossos passos pelas retas seguras do Seu Evangelho de amor, mas ainda somos frágeis e pequeninos, vacilantes na nossa jornada, e pedimos humildemente, Senhor, que nos estenda as mãos para nos conduzir os passos incertos, para não esmorecermos nas lutas de cada dia, para não sucumbirmos diante das nossas tentações, para que nos sintamos fortes, quanto mais forte for o nosso socorro a todos aqueles que nos cruzarem o caminho. Que as infinitas bênçãos do Seu amor recaiam sobre nós nesta hora, e que os amigos espirituais responsáveis por este Evangelho possam encontrar em nossos pensamentos as sintonias favoráveis para a sua livre manifestação. Assim, Mestre amado, ensina-nos a servir em Seu nome. Ensina-nos a amparar e a socorrer a todos aqueles a nós confiados pelos vínculos sublimes da reencarnação. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Reconciliação com os nossos adversários. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. A reconciliação com os nossos adversários está na direta razão da qualidade dos sentimentos que já vibram em nós. Quanto mais o espírito desenvolve sentimentos nobres, mais o seu estado de moralidade se faz e mais a consciência se expande por estes sentimentos. E isto é o valor que o Espírito traz, que vai garantir nos seus relacionamentos a reconciliação com seus desafetos, inimigos ou adversários. Mas como fazer isso? Como vamos desenvolver essa condição de extremado entendimento de que o outro reage comigo da forma como eu estimulo e que não somos vítimas de ninguém e que nós estamos na melhor oportunidade da existência para nos reconciliarmos com os nossos desafetos, não mais abandonando, como já é praxe o espírito fazer, desconsiderar, isolar, denegrir, afastar daqueles que me incomodam, que não professam o mesmo pensamento que eu,
E nós já estamos no momento de fortalecimento de vínculos. Nós já estamos no momento de compreender as diferenças e respeitar, sem nos sentir insultados pela forma ou pelo ponto de vista arraigado que alguém defenda em favor de si mesmo ou de alguma coisa. E ainda no livro Rumo Certo, a lição Agressores e Nós, é interessante, né? O Emmanuel, todo o tempo em que ele trata dessa temática, ele mostra que não existem vítimas, que nós somos os grandes provocadores do mal que recebemos, pelas nossas inadequações não percebidas, e mostra também o que ele vai dizer aqui. Disse assim: como, porém, executar semelhante feito, perdoar 70 vezes, 7 vezes ou infinitas vezes cada ofensa? Como efetivar, como executar semelhante feito? Compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais. O entendimento, que é isso que a gente chama, hoje todo mundo usa um jargão popular chamado entendi. Mas isso não significa nada. Não significa que aquela compreensão é profunda a nível de perceber o que se passa com o outro, o tempo evolutivo, os motivos pelos quais ele reage assim comigo. É isto que o Emmanuel está querendo que nós possamos expandir, que não é entendi ou compreendi, não é uma mera afirmativa dos lábios. Reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Quais são as operações profundas conscienciais? São o sacrifício dos nossos interesses pessoais para que possamos fazer o sacrifício mais agradável a Deus, que é renunciar aos nossos ressentimentos, que é apagar as nossas mágoas para nos reconciliarmos com os nossos desafetos enquanto estamos na jornada terrestre com Ele, que são as primeiras 1000 milhas. É nessa experiência, nesse entrechocar de convivência, é que nós vamos construir um sentimento novo. Então vamos estar bem atentos a isso. É com aquele que me é difícil, em construindo um sentimento novo, que eu amplio a minha consciência. Porque com aqueles a quem eu amo, isso já está estabelecido. E nem sempre foi suficiente para perdoar o outro. Perdoar aos que amamos nem há mérito, porque já há conquistas. Mas a expansão da consciência é daquele que eu preciso. É do adversário, é do desafeto, é do desamor, é daqueles que nos injuriam, é daqueles que nos desafiam e até nos agridem, conforme a lição está dizendo. É destes que eu preciso para haver uma operação nas estruturas conscienciais. Porque a consciência, simplesmente falando, nada mais é do que o arcabouço de sentimentos e não de emoções. Sentimentos perenes, definitivos, inquebrantáveis, inalienáveis, que compõem a nossa estrutura da identidade espiritual. É isso que é o estado de consciência. Então, se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós. E situando-nos no lugar deles, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas, se estivéssemos em análogas circunstâncias. É assim, olha, o que é que eu precisaria receber da misericórdia de Deus? Da justiça divina? O que é que eu gostaria de receber? E isto que eu gostaria de receber para mim,
eu preciso desejar que o outro também receba. Não só desejar, como operar para que ele receba. Agir de conformidade com as leis, expandir os meus melhores sentimentos para que ele receba, para que ele registre, para que ele se sinta beneficiado. Todos os dias temos dito que o perdão, ele, por ser um sentimento muito nobre, que se equivale à caridade, ele não é apenas uma vibração que emito, mas tem um correspondente de ações contínuas, de posturas contínuas que favorecem o outro para minimizar a consequência dos atos dele, que é o oposto de desejar que o outro sofra o que me fez sofrer e achar que isso é justo. Quando nós auxiliamos a justiça divina a socorrer o outro, é com os atenuantes e não com agravantes. Nós podemos ser vetores atenuantes da dor do outro, porque se ele nos agrediu, ele vai sentir remorso, culpa, a consequência dos próprios atos. Mas qual é a interferência que a gente pode fazer? Se chama prece intercessória, ações intercessórias. Se nós temos 5 tijolinhos de algum feito ou merecimento, distribuir com ele 2,5. Dar dos seus recursos, dar das suas aquisições e interceder para que ele não sofra aquilo que te fez sofrer. Por isso que nós estamos caminhando para um perdão num patamar de caridade. À luz do novo entendimento, esse que nós estamos fazendo, que nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Todos os dias falamos essa frase, em diferentes lições da doutrina espírita. Isso me chama bastante atenção. Todos os dias tem essa frase em diferentes lições, que nós somos responsáveis pelos estímulos desagradáveis, ofensivos, humilhantes que provocamos surdamente naquelas pessoas para quem temos desamor e desafeto e não sabemos por que sofremos o revide. Isso é a total inconsciência. Total inconsciência. Porque temos dito que as nossas imagens mentais, imantadas das vibrações hostis, chegam primeiro que nós no relacionamento. E a pessoa reage conosco prontamente. Então, um exercício que Emmanuel diz: recordaremos em silêncio nossos próprios impulsos infelizes. Vamos fazer uma retrospectiva hoje, que nós já estamos com algumas semanas com esse tema, impulsos infelizes. Sugestões delituosas que partem de nós. Pequenas acusações indébitas, maledicência, o prazer de denegrir. Diminutas desconsiderações, desprezo. Que arremessamos sobre determinados companheiros até que eles, sem maior resistência diante de nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós. Olha que sério, nós criamos essa condição até que a situação vire de adversário. E depois que ele se faz adversário, nós não nos sentimos merecedores da sua hostilidade. Esse exercício, por favor, sugerimos que o façam à noite, quando estão para se recolher. Façam esse exercício de identificação dos impulsos, sugestões delituosas, infiltrações, maledicência, desprezo,
revolta e etc. Efetuando esse autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. Por isso que na prece do Pai Nosso, nós dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Assim como. Então, perdoar primeiro para merecermos que sejamos liberados consciencialmente de um processo de culpa que arrastamos. E a terapêutica do perdão nos liberta dessas culpas arrastadas que geram tantos processos mórbidos do nosso pensamento. Pensar no Evangelho só faz sentido para nós, nesse momento da nossa vida, quando nós desejamos profundamente absorver essas lições e vivê-las. Porque, graças a Deus, nós já saímos daquele momento da pregação, de sair pregando, porque isso nos envaidece, ou ir escutar alguém falar, porque isso nos alivia. Então, essas duas situações, nós queremos crer que não estamos mais nelas. E qualquer coisa que a gente ouça do Evangelho é no sentido de nós nos empenharmos muito em vivenciá-las. Então, vamos ler aquela célebre frase de Jesus: se alguém te ofendeu, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, vamos tentar nos categorizar num desses 4 pontos que a gente vai falar. Vamos começar com o mais alto. Aquele espírito que já não está mais no momento de se ofender. Então ele não tem nada a perdoar nunca, porque ele já superou certas questões e qualquer coisa que chegue para ele, ele entende, ele compreende, ele ama, então ele não tem nada a perdoar. E nós vamos com certeza ver inúmeros espíritos, não só aqueles que nós conseguimos lembrar de pronto, Bezerra, Eurípides, Jesus e tantos outros, mas aqueles que convivem conosco, há espíritos que convivem conosco, que são capazes realmente do perdão incondicional. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é aqueles que se ofendem muito raramente, com coisas muito grandes, com situações muito calamitosas, e diante daquilo não consegue realmente de pronto perdoar, leva algum tempinho. O terceiro nível é aquele que depende de quem, depende da hora, depende do momento, depende do quê, e aquele outro que tudo e em qualquer circunstância a pessoa se ressente. Então, não importa o assunto, não importa quem, não importa como, nem quando, qualquer coisa que não seja de acordo com o que a pessoa pensa, ela se ressente, se ofende, se melindra, né? Então, nós temos níveis de evolução. Então, vamos perguntar: por que há pessoas que se ressentem com tudo? Por que há pessoas que, dependendo da situação, se ressentem? E por que há pessoas que quase nunca se ressentem?
e aquelas que jamais se ressentem. Por que há essa diferença? Por que há essa diferença? Então, nós sabemos, porque a doutrina espírita nos esclarece, que isso está em relação a quanto nós estamos ensimesmados. O espírito que está no seu nível máximo de orgulho, de egoísmo, de ensimesmamento e num processo muitas vezes de perturbação espiritual, mental, ele está mergulhado nele mesmo, ele não consegue enxergar o outro, então tudo o atinge. E aí ele já está num estado em que o indivíduo precisa tomar remédio, precisa ir para um ambiente, ser medicado, né? Enfim, o nível máximo de suscetibilidade. Tem aquele nível que depende. Então vamos dizer assim, às vezes um espírito, se alguém pede um recurso emprestado, um dinheiro emprestado, e a pessoa não paga, a pessoa diz assim, não pagou, deixa para lá, não vai me fazer falta, tá tudo bem e tal, não vou ficar presa nisso, isso aí eu ganho de novo, eu trabalho e pronto, acabou. Ficou ressentido ali um pouquinho, mas logo passou, não tem problema. Mas, se alguém chamar essa pessoa de desonesto, por exemplo, essa pessoa pode ficar enfurecida e nunca mais querer falar com aquela pessoa. Mas como assim, eu desonesto? Eu não sou desonesta. Jamais, como você pensa isso de mim? Mas por que você falou isso de mim? Mas por que você propagou isso a meu respeito? Então você não serve para andar comigo? Então você não é meu amigo? Então, e aí começa todo um processo na sua intimidade, porque aquela pessoa falou que eu não sou honesta. E aquilo me atinge de uma maneira espetacular. E eu sou capaz de nunca mais olhar para aquela pessoa ou levar 20 anos para voltar a ficar de bem. Por enquanto eu vou ficar 20 anos de mal daquela pessoa. Porque onde já se viu, todo mundo sabe que eu sou honesta. Então, quando nós nos ressentimos profundamente sobre um determinado aspecto, simplesmente aquilo revela para nós que falta muito na nossa intimidade trabalharmos sobre aquele aspecto. Porque aquilo me atinge tanto e de uma forma que eu não consigo me controlar. O que tem atrás daquilo que é tão devastador para mim? Olha que o assunto parece semelhante. Se você pegar dinheiro comigo e não me pagar, ou seja, se você não for honesto comigo, talvez tudo bem. Mas se você me chamar de desonesta, talvez seja o fim, né? Então, às vezes, nós somos capazes de perdoar coisas que o outro fala pra gente, mas você perdoou isso? Como? Mas como você perdoou isso? Né? Quantas pessoas, quantos casais o marido trai uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 30 vezes, e a esposa perdoa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, né? E vai levando, enquanto que outros só pensou, nem falou, nem aconteceu, já acabou, não quero mais, não é? Então, a questão do perdão, de nós não perdoarmos o que o outro fez conosco, ou que nós fomos atingidos de cheio sobre aquele aspecto, porque jamais aquela pessoa podia ter feito isso comigo. Essa pessoa, ela tocou num ponto que eu ainda não transformei na minha intimidade o suficiente para suportar aquele impacto. Então, ali tem uma casquinha, mas embaixo tem uma ferida purulenta, fétida.
que eu trago na minha intimidade e que eu ainda não trabalhei. Então, tudo que diz respeito àquele núcleo, quando chega, eu não suporto. E eu rompo. Pode ser pai, pode ser filho, pode ser marido, pode ser irmão, pode ser amigo, pode ser quem for, né? Isso aqui eu suporto, que é uma maravilha, mas aquilo ali, pelo amor de Deus. Então, quando Jesus traz para nós essa frase, que nós devemos perdoar, não 70, mas 70 vezes 7, ele quer dizer para nós que se eu preciso perdoar é porque eu fui ofendida. E se eu fui ofendida, eu fui ofendida naquilo que eu preciso trabalhar. E quantas vezes eu conseguir te perdoar sobre esse aspecto, é quantas vezes eu estou estabelecendo na minha intimidade um hábito espiritual, como Emmanuel fala naquele texto Pensamento e Vida, que ele fala o que é o hábito. Eu vou criando uma esteira luminosa que, de tanto eu te perdoar você, ele, ela, as pessoas que falam para mim que eu não sou honesta. Então, o filho fala, o pai fala, o amigo fala, né? Qualquer pessoa, se alguém na televisão falou, aquilo já me irrita, aquele assunto me irrita, eu não suporto. Então, quantas vezes sobre aquele aspecto eu te perdoar, quantas vezes eu estou, como nós falamos ontem, lançando no campo da minha alma, que está enferma, naquele campo, os agentes diluentes que vão nos auxiliar a ir desmoronando aquela estrutura que eu montei na minha intimidade e que me tornou um espírito tão suscetível. Não perdoar sobre esse aspecto, seja ele qual for, é porque eu nunca trabalhei isso na minha intimidade. Isso é uma coisa que está ali e nunca recebeu a luz do Evangelho. Nunca recebeu uma vibração que pudesse verdadeiramente eliminar aquilo de mim. Então, quando Jesus diz isso para nós, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, muitos setes, né? Que esses espíritos venham até mim me cutucar. Venham até mim me mostrar que é esse ponto aqui, ó. É nesse ponto que eu estou parada espiritualmente. E é sobre esse aspecto que eu tenho que me entregar para as mudanças reais e verdadeiras. Então, nós trazemos suscetibilidades, que é fruto daquilo que nós acumulamos na nossa intimidade e que não trabalhamos. É muito comum a gente dizer assim, quando eu convivo com você, fulano, é terrível para mim porque você desperta em mim o que eu tenho de pior. Você tem a capacidade de me fazer pior. A gente fala isso ou não? Cada um se consulte na sua consciência. Conviver com você é terrível porque eu me sinto uma pessoa pior. Se eu não estiver na sua companhia e estiver na companhia daquela outra pessoa que não é o estímulo para eu enxergar o que eu tenho que trabalhar em mim, eu sou uma maravilha. Sou capaz de bater asas. Alguém é capaz de me chamar de anja. Não é? Eu sei que anja não existe. Eu estou exagerando. Eu sou capaz, não é? Porque esse movimento que nós temos que fazer,
me ofendi, eu me ofendi, nossa, aí é o ponto. Aí é o ponto. E até quando eu vou correr de você, que é meu estímulo de mudança? Mas como Deus é Pai e misericordioso, eu fujo de você e encontro aquele outro, que vai fazer a mesma coisa. Porque a gente sempre troca na nossa vida 6 por meia dúzia. Sempre é assim. Porque sempre nós vamos encontrar aqueles que são estímulos ao nosso progresso. Então, o Evangelho é esse movimento que nós vamos ter que fazer para nos libertar e compreender bem claramente, né? Aonde eu me encontro? No 4 ou no 1? Porque se nós nos encontramos no 4, aí é só a dor ao longo dos séculos. No 4 não tem outro caminho, né? No 3 já dá para começar. No 2 nós já estamos bem perto do 1. Então, esse movimento de alma que nós temos que fazer e compreender que é esse estado que nós vamos ter que desenvolver na nossa intimidade para compreender o que Jesus trouxe para nós com relação ao perdão. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigada por este momento tão importante em nossas vidas, que olhamos para nós mesmos, que buscamos nesta hora, Senhor, identificar as nossas sombras, aqueles pontos, Senhor, que nos fazem vulneráveis, para que sejamos espíritos cada vez mais dispostos ao bem e à verdade, que nós possamos ser aqueles que o Senhor pode contar, que possamos ser amigos dos amigos, companheiros daqueles que nos buscam, que possamos oferecer o melhor e nos encontrarmos no trabalho para servir e servir em seu nome. 1000 vezes obrigado, Mestre, por este dia especial em que absorvemos as tuas lições de vida eterna e faremos desta manhã um tempo de reflexão em nossas vidas, para nos tornarmos amanhã, Jesus, espíritos muito melhores do que somos hoje. Rogamos ao seu coração amoroso que neste dia abençoado o Senhor possa visitar nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, das nossas casas irmãs, que o Senhor com sua equipe socorrista possa ir até aqueles que nós amamos e que necessitam de amparo e do passe espiritual, para que eles recebam o que recebemos nesta hora. E nós outros, Senhor, rogamos pela nossa nação, por este país abençoado, por esta pátria amada, onde fomos convidados a nascer, para contribuir com uma sociedade justa, onde cada um de nós fará o seu melhor, de modo honesto, a disponibilizar do que trouxemos para servir aqueles que nos buscam.
Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.